Boa noite, meus caros alunos de perícia contábil. Hoje, 5 de agosto de 2021. Estava até me perdendo na data. Então, hoje é a nossa primeira aula de perícia contábil. Nós vamos simplesmente dar uma introdução para vocês do que nós vamos ver, tá? Aí, já na semana que vem, a gente começa com o conteúdo mesmo. Então, eu vou somente dar uma introdução do que nós vamos efetivamente ver na nossa aula, tá? Então, na semana que vem, espero todos, com certeza, que vocês precisam estar em sala de aula, estar em sala virtual, que vocês sabem que é computado como presenças e vale as presenças como se efetivamente nós estivéssemos tendo as aulas em sala de aula, tá? Então, 75% de presença vocês precisam ter para que efetivamente nós tenhamos vocês possam ser aprovados, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Eu faço a chamada todas as aulas, eu tenho uma planilha a qual eu faço a chamada para vocês, certo? Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver o que nós vamos ver hoje, tá? Então, também o meu e-mail continua o mesmo, aquele que vocês já conhecem, né? Então, as dúvidas somente no e-mail oficial, o corporativo, tá? Então, nós vamos trabalhar bastante sobre perícia, nós vamos trabalhar bastante sobre qual é os objetivos da NBC3, né? Que é do perito contador. Isso a gente precisa trabalhar muito sobre isso, porque é ela que nos rege como devemos trabalhar, tá? Então, quem é o perito? Nós vamos definir quem é o perito contador. Quem pode ser o perito contador? Todos os contadores podem ser peritos? O que vocês acham? Não, né? Não é porque a pessoa é contador que pode ser perito, tá? Então, tem algumas características que somente alguns contadores podem ser peritos, certo? Eu também digo para vocês que para ser perito, eu particularmente amo a profissão de perito, eu sou perita desde 2012. Eu tenho aqui na minha sala agora, acho que uns 6 processos também, lá no escritório tem vários também, eu gosto muito de fazer isso, mas requer muita leitura, muita interpretação de texto, interpretação de leis, tá? Imparcialidade, primeiramente, ética, muita ética, muita, porque ali você trabalha com a vida né? Não é a vida, com dados de pessoas, famílias, né? Casos, fotos, tem coisas assim que vocês jamais possam imaginar que exista dentro de um processo, tá? Então, a questão de ética, principalmente, e a imparcialidade. Ou seja, essa questão de imparcialidade, eu estou falando porque eu sou perita judicial, eu sou perita do juízo, tá? Então, eu passei uma etapa adiante. Agora, vocês também poderão ser peritos das partes, o que é, né? Eu, particularmente, trabalho só para o juiz. Eu trabalho só para o judiciário. Então, eu sou perita indicada pelo juiz para atuar nos processos. Mas tem peritos que trabalham para as partes, que é? Sempre existe duas partes. A pessoa que reclama, o reclamante, e o reclamado, né? Então, quando não há entendimento entre as partes, entre as leads, né, que existe controvérsia, existe a necessidade de cálculos, de conhecimentos específicos na área de contabilidade, aí se chama um contador, tá? Um perito, que
vai elaborar os cálculos, vai interpretar, vai conhecer o que precisa ser feito e vai fazer todos os cálculos necessários e vai elaborar o seu laudo, certo? Então, isso pode ser feito para as partes e para o juiz. Então, são as coisas que pode fazer. Aí, como a gente diz, manter a imparcialidade, no meu caso, que eu sou perita do juiz, eu vou trabalhar em cima dos casos e eu vou trabalhar os fatos. Eu não posso tomar partido de um lado nem do outro, que é diferente dos advogados das partes ou de um perito de uma das partes. Daí ele vai fazer de tudo para defender aquele lado, né? Aquela parte, ao qual ele foi contratado. No meu caso, eu não, como perita do juiz, eu vou ter que ser totalmente imparcial. O juiz vai tomar as decisões baseado nas informações que eu fornecer. Porque os juízes, eles têm muito conhecimento de leis e são expertos nisso. Mas se pegar numa área contábil, eles não conhecem. Então, aquilo que o perito está dizendo para eles é lei, como é que eu vou te dizer? É um veredito, é lei, é norma. Se eu estou dizendo isso, eles estão acreditando, porque eu sou a pessoa de confiança dele. Então, ele vai tomar uma decisão baseada em cima do que eu estou dizendo. Então, eu tenho que ser imparcial, mas imparcial mesmo. Eu não posso nem querer saber o que está acontecendo das partes. Tá? Então, eu tenho que definir e trabalhar os fatos, exatamente como eles estão, e procurar e buscar uma solução para aquilo, baseado no julgamento que já houve, né, que já o juiz determinou que seja feito isso, tá? Que tenha que ser feitos os cálculos com 1% de multa, né, atualização pelo IGPM, se é o IGPM, se é o INPC, se é não sei o quê. Então, baseado nessas informações, eu vou fazer os cálculos, vou atualizar e vou responder os quesitos, que os quesitos são as perguntas das partes, tá? E aí faço todos aqueles cálculos, faço todas aquelas planilhas e faço o laudo. O que é o laudo? O laudo é um resumo, um abstract de todo daquele emaranhado de cálculos que é feito. Tem processos que dá 2, 3 páginas de cálculo, mas eu entreguei um na semana passada que tinha 38 páginas de cálculos. E aí o meu laudo deu, o abstract, o resumo, o laudo em si, deu 3 páginas. Que daí eu tenho que transformar todos aqueles cálculos numa linguagem compreensível para o juiz tomar as suas decisões, né? Então, por isso que eu digo, eu tenho que ser imparcial. Então, se alguém de vocês pretende trabalhar para o juiz, vocês precisam ser totalmente imparciais. Aí, depois, nós temos também o perito assistente. O que acontece normalmente? As partes pedem um perito, pedem que seja encaminhado o processo para um perito, o juiz determina, e as partes também podem indicar um perito assistente. E aí, lá pelo processo, lá pelas tantas do processo, uma das partes diz: o meu perito assistente tem que acompanhar o perito do juiz para fazer o laudo. Aí, o que eu tenho que fazer? Quando eu pego o processo, né, depois que eu li todo o processo, eu vou comunicar o perito assistente que dia tal eu vou estar elaborando a perícia. Aí ele vai para o meu escritório e fica lá me acompanhando, fazendo todo o processo. Se eu demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele vai ter que acompanhar direto.
vai ter que acompanhar direto tudo isso. E também acontece agora, no mês de junho aconteceu, tinha um processo em que um dos peritos assistentes era de uma cidade de Minas Gerais, que não me lembro o nome, que a empresa, uma das empresas era de lá, então o perito assistente era de lá, e aí não tinha como, né? Eu levei 3, 4 dias para fazer o processo, ele não viria para cá, até porque para viajar é complicado, né? Agora, aí o que a gente faz? Aí por telefone, por videoconferência, a gente faz reuniões, conversa, eu faço os meus cálculos, eu mando para o perito, ele olha, a gente vai conversando e vai fazendo isso. Porque fica inviável, né? Como é que uma pessoa vai vir lá de fora, ficar aqui, vai ficar em um hotel, vai ficar... Isso tudo tem custo, né? Ele teria que cobrar da pessoa que contratou ele. Imagina vir de lá de Minas Gerais aqui para Vacaria, né? O deslocamento, o quanto isso não custa para a empresa também, né? E diárias de hotel e tudo. Então, a gente faz hoje dá para a gente fazer tudo por conferência, né? Vários, Porto Alegre, assim, é muito comum eu fazer por conferência, tá? A gente faz por conferência, a gente vai trabalhando, eu vou fazendo os cálculos, vou passando por e-mail, volta, faz a videoconferência, ou seja, os meeting, que a gente diz, as reuniões em meeting, né? E a gente vai discutindo, como uma aula assim que a gente tem, e vai se chegando, né, um acordo, aí eu faço o meu laudo e o perito assistente faz um laudo à parte, que isso é a função dele, tá? A gente nunca faz o laudo junto, a gente elabora o cálculo junto, faz o cálculo, chega como é que a gente diz? Acompanha o processo, né? Mas os laudos são feitos à parte. Tá? Os laudos são feitos à parte. E aí, quando vou fazer o meu laudo, eu tenho que fazer um relato que o perito assistente acompanhou das formas as quais eu citei para vocês ou de forma presencial. Então, isso vai estar relatado no processo de como foi que o perito acompanhou. Certinho? Aí tem os pareceres técnicos, né? Que daí é diferente. Quem faz o laudo é o perito contábil, perito do juiz. Os assistentes dão pareceres técnicos, tá? Eles dão pareceres, eles não fazem laudos, eles dão pareceres, tá? E aí não é laudo, laudo é somente o perito do juiz que faz. Os demais dão os pareceres, tá? São os requisitos técnicos para dar os seus pareceres, né? Aí depois nós temos também outro fato, como eu citei para vocês, o código de ética. Aqui eu estou dando uma apanhada do que a gente vai ver, tá? O código de ética. Então, provavelmente vocês já viram todo o código de ética, já, né? Bem no começo da disciplina de vocês, com certeza já viram o código de ética profundamente, como ele tem que ser visto. Mas nós vamos dar umas relembradas no nosso código de ética do que a gente vai precisar trabalhar. Uma NBC P6-200, resumidamente, o que essa norma esclarece, nós vamos trabalhar sobre ela também, o que ela esclarece. Nós vamos trabalhar quais são os principais impedimentos e as suspeições de um perito contábil. A gente não pode fazer todos os cálculos, a gente pode declinar de uma indicação de cálculos, eu já declinei de vários. Os principais motivos que são para declinar, você não dominar o conteúdo que vem numa perícia, se você não domina o conteúdo, você não pode fazer. E tem que reconhecer, olha, me sinto incapaz, não é nem um desmérito de dizer que não é de sua alçada, ou não é de sua competência,
e que você não faria uma perícia à altura que o juiz necessita, ok? Ele vai entender, ele vai chamar outro perito. As outras questões são parentes, a gente não pode fazer perícia para parentes de espécie nenhuma, para amigos íntimos, empresas aos quais a gente trabalhou no último ano, a gente não pode, ou que está trabalhando. Se nós formos indicados, se nós somos perito do juiz e uma empresa que é nosso cliente, por exemplo, se é meu cliente, está na justiça, ou alguém chamou ele na justiça, e o juiz me chamou para ser perita do juiz, eu não posso ser, porque ele é meu cliente, tá? Então, isso são os impedimentos, ok? De banco, se eu sou cliente do banco, eu não posso ser perita também né, contra o banco. São algumas das que eu estou me lembrando agora, né? E o zelo profissional que a gente tem que ter com a nossa profissão. A linguagem tem que ser uma linguagem extremamente técnica, contábil e técnica, uma linguagem culta, à altura dos juízes e advogados, né? Do juiz e advogados, a gente precisa dessa linguagem. O perito também tem uma responsabilidade, o perito contador tem uma responsabilidade ética, civil e penal. Se eu induzir ao juiz algum erro, né? Ou se eu faltar com a ética, algum processo, eu sair comentando o que aconteceu por ali, ou ligar para uma das partes, né? E dizer, ó, estou fazendo a tua perícia aí, ó, se você me der um valor, eu posso, né? Mais ou menos são essas coisas, tá? É comum os advogados ligarem para o perito e quererem ir no escritório explicar alguma coisa, eu não recebo. Eu digo que se eu precisar deles, eu entro em contato. Se eu precisar tirar alguma dúvida com eles, eu entro em contato. Mas eles me ligando e dizendo que querem ir para o meu escritório para me explicar, eu digo, depois que eu terminar de ler o processo, se necessário for, eu entro em contato com eles. Porque a gente nunca sabe qual é que é a intenção deles, né? Então, eu sempre já saio na defesa. Como diz gato, como é que a gente diz? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Ou de gota, gato escaldado tem medo de água fria, ou por aí. Então, são coisas que a gente precisa verificar, tá? Então, ética, a gente pode ser responsabilizado ética, civil e penal. Um zelo profissional que a gente precisa ter, cumprir os prazos são curtíssimos, eles te dão 30 dias, 20 dias, você pega um processo para fazer um orçamento, é 5 dias, para responder um quesito complementar, às vezes eles te dão 7 dias, 8 dias, depende, então tem que ter esse zelo e essa preocupação. Então, essas são umas questões muito básicas que precisam ser levadas muito em consideração. Os honorários contábeis são lastimáveis, né? Então, tu tem que fazer isso por gostar mesmo. Por gostar de ler, de fazer cálculos, de conhecer sobre leis, o perito tem que estar sempre estudando e conhecendo uma série de leis, tá? Eu, particularmente, prefiro trabalhar com perícias bancárias e societárias. Eu tenho colegas que trabalham somente com perícias trabalhistas. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro essas bancárias e dissolução de sociedades ou
o Estado que entra contra a empresa, esses negócios de ICMS. Eu prefiro neste lado aí. E é o que eu trabalho muito sobre isso, tá? A questão dos honorários, existe assistência judiciária gratuita, que a gente diz, que se chama AJ, né? Que ela não chega a ser uma assistência judiciária gratuita, mas é um valor ínfimo. O valor é sempre igual. Hoje, assistência judiciária gratuita, o perito recebe R$ 441, indiferente se for um volume, se for 2, se for 3, se for 4, se for 5, se for 6, se for 7, se for 10. Então, isso, para quem está começando, tem que começar trabalhando dessa forma. Depois de 1 ano, 2, que você está trabalhando assim, começa a entrar umas perícias melhorzinha. O que seja melhorzinha? Pagas. Que daí você faz o orçamento. Aí tu começa a ter, assim, a cada 2 dessas entra uma boa. Mas antes, a cada 10, 12 das outras, tu faz umas 10, 12, 15 para começar a entrar umas boas. Até você gerar uma certa confiança para o juiz. Entende? E essas de 400 e pouco, quando eu comecei, era R$ 190. Demora até 2 anos, 3 anos para receber, porque você só recebe quando acaba o processo. Essas assistências judiciárias você só recebe quando acaba o processo. E não vem corrigido. Diferente de quando os processos são pagos, tá? Que daí a gente já pede corrigido, tu pede um valor mínimo, né? Eu, por exemplo, já me dizem que eu estou cobrando muito pouco, mas a perícia bancária, essas coisas, eu peço 5 salários mínimos. E peço 50% de entrada e os outros 50% na entrega do laudo. Ou quando termina essa parte ali que o juiz dá ok, a parte, o perito está liberado, daí eles me liberam o valor. Mas nunca vai menos que 1 ano e meio, 2 anos também. Mas como eu peço em salários mínimos, daí é por salários mínimos, daí é o salário mínimo da época, tá? Mas até eu descobri que era isso, eu levei um bom tempo, porque eu fazia um salário fixo e aí não tinha, né? Aí eu digo, não, eu vou ter que estabelecer uma referência para mim não perder tanto. Falando em volumes, eu vou aproveitar, só vou pedir licença aqui, vou pegar um volume aqui para mostrar para vocês o que é um volume. Ó, isso daqui se chama um volume, tá? Então, este processo aqui tem 2, 3, tem 4 volumes, tá? Esse aqui é assistência judiciária gratuita, tem 4 volumes. Então, normalmente tem um volume, tá? Ele pode ser assim, o processo completo, ele tem normalmente 200 páginas, tá? Então, ele é assim, né? Ele tem esse tamanho aqui. Mas para a gente fazer a perícia, a gente precisa ler tudo isso daqui, ó. Então, isso aqui é um processo só, tá? Isso aqui é um processo. Então, sempre que eu falar em volume, é isso daqui, ó. Eu já peguei um que tinha 12 volumes. Então, imagina 12 aqui, dava uma pilha desse tamanho, tá? Então, isso são os volumes, e eles são numerados todos, né? Tem uma sequência. E a gente tem que ir lendo para entender o que está acontecendo. Hoje eu já não leio mais todos os processos. Eu leio o começo para entender, leio a parte dos juízes ali e vou fazer a perícia. Mas até eu chegar nesse ponto, eu lia tudo. Teve um que tinha mais de 5.000 páginas.
e a leitura. Então, ali vocês imaginam, é muita leitura, e tem que ler tudo, né? E não tem outro jeito para compreender se não fizer isso, tá? Não tem outra forma, somente isso. Tá? Então, eu dei um apanhado geral da aula para vocês. Era isso que eu tinha hoje, né? E na semana que vem voltamos, tá? Eu dei um apanhado do que nós vamos ver. Nos veremos na semana que vem, ok? Boa noite, tchau, tchau.